Olá, bem-vindos a mais um Vamos Pedalar, o programa que fala tudo sobre o mundo das bikes. Vamos bater um papo com o mochileiro das maravilhas, Daniel Thompson. O cara é amante do mundo, apaixonado por aventura e adora um bate-papo. Vamos lá ver? Eu sou um usuário da bicicleta, ela é minha grande amiga, tanto quando eu estou em casa, saindo, andando pelo bairro, fazendo alguma coisa que eu precise, até às vezes ir para uma reunião, a trabalho, e quando eu estou viajando, principalmente, é quando eu mais tento usá-la. Então, em alguns lugares eu alugo uma bicicleta, pego emprestado, num hostel, em algum ponto para conhecer destinos diferentes, pontos diferentes da cidade. Bom, a ideia de ser mochileiro nasceu há muitos anos, quando eu tinha um sonho de fazer uma viagem de volta ao mundo. E após eu ficar um tempo morando na Europa, estudando lá, eu decidi cursar turismo, entrei no mercado, decidi que tinha que trabalhar com isso. E aí comecei a planejar uma viagem de volta ao mundo, que era o meu sonho, usando um bilhete que dá essa condição de você rodar o planeta. Sempre foi o meu modo de viajar com a mochila nas costas, porque eu acho que de forma independente você conhece muito mais, você conhece lugares que os outros normalmente não vão e você vai a fundo na cultura local. Então acho que o mochileiro casa muito meu gosto pelas viagens com a ânsia de conhecer mais. Bom, o que eu achei mais legal nas minhas viagens é difícil apontar uma coisa. Destinos são muitos, tem lugares incríveis no mundo que eu gosto, como a Muralha da China, por exemplo, a Ilha de Páscoa, alguns lugares no Brasil, como Fernando de Noronha, como Bonito, e aí eu poderia citar muitos outros aqui. Mas uma coisa que me faz muito bem é essa independência, esse processo de conhecer mais nas viagens, isso me faz muito bem. E o desapego, né? A gente, quando começa a viajar bastante, a gente olha para o mundo de um jeito diferente. A gente entende que a gente não precisa de tanto para viver bem. Os bens materiais, aquela coisa do consumismo, ficam um pouco de lado, ficam para trás, enquanto a gente dá valor a conhecer pessoas, culturas diferenciadas, provar sabores, comidas e áreas diferentes. Então a bicicleta é uma grande amiga dos viajantes porque permite que você se desloque mais pelos lugares, pelas cidades e conhecendo então mais por isso e de uma forma deliciosa, né? Claro que não é qualquer lugar que você consegue andar de bicicleta, ou talvez os profissionais vão me contradizer, né? De repente, os viajantes profissionais de bicicleta. Mas às vezes um terreno montanhoso e tal, como eu carrego muito equipamento para filmar, para registrar, mochila com um certo peso, ela fica um pouco mais difícil. Mas ela permite que cidades, lugares, às vezes praias, você consiga alcançar muito mais do que você faria andando, caminhando. O mochileiro, ele é visto como um viajante solitário, mas eu costumo dizer para as pessoas que quanto mais você viaja sozinho, mais amigos você faz e menos sozinho você fica. Porque quando você tá num lugar solitário, você olha ao seu redor e começa a ficar muito mais esperto nas pessoas, e as pessoas te veem também como uma pessoa que quer fazer contato. Então elas se aproximam mais, você fica mais disponível, digamos assim. Então eu tenho amigos ao redor do mundo inteiro, muitos países com quem eu me comunico com eles. Já alguns vieram para o Brasil me visitar, outros eu já fui reencontrar em outros lugares. Então, o viajante mochileiro não necessariamente é um solitário, mas também tem o lado positivo, que às vezes você quer ficar sozinho, aí você fica na sua, se fecha e consegue isso também. E hoje, nosso mega super especialista Mário Cana vai nos ensinar qual é o melhor selim para sua bike. Vamos lá ver? Olá, sou o Cana da Ciclo Urbano e hoje nós vamos ensinar você a escolher o selim ideal para sua bike. Existem milhares de tipos de selins no mercado, tá? Estreitos, largos, etc. Mas como escolher o que é melhor para sua bike e para o uso que você faz da sua bike? Você tem que
Primeiro, entender que o selim mais largo não necessariamente é o selim mais confortável. O que vai mandar no formato, no tamanho do selim, é a posição que você fica na sua bicicleta. Então, se você tem uma bicicleta mais esportiva, como essa aqui, que nós temos um selim muito mais alto que o guidão, você deve usar um selim mais estreito. Porque o apoio é muito menor, você divide o apoio na bicicleta entre o selim e o guidão. Então, em bicicletas mais esportivas, que o selim está acima do guidão, você deve ter um selim mais estreito, ou bem estreito. Já em bicicletas em que o selim está mais baixo que o guidão, como essa aqui, você deve ter um selim mais largo. Por quê? Você vai apoiar muito mais, você vai ter um conforto maior, usar menos o seu braço, então você deve ter um selim mais largo. Vamos ver alguns exemplos de diferentes tipos de selins. Começando com um bem esportivo, bem estreito, e na outra extremidade um selim bem largo, bem confortável, certo? Existem os intermediários, né, diferentes desenhos e larguras, e que você vai escolher em razão da posição que você fica na bicicleta, mais ereto ou mais curvado, certo? Segundo ponto que você deve se atentar na hora de escolher o selim, o material. Existem os selins bem tradicionais de couro, como esse aqui, que são selins duráveis e bem confortáveis, que vão se moldando com o tempo, e os selins de gel, que são bem comuns hoje em dia também, e de diferentes densidades. Existem alguns que têm uma densidade um pouco maior e que são bem confortáveis também. Tá? Então, diferentes materiais para diferentes usos, isso também é muito importante você se atentar. E, terceiro ponto, o selim pode ter ou não molas. Tá? Selins mais tradicionais como esse, tem, além do amortecimento do gel ou do couro, tem um sistema de molas, que também é muito bom para uso urbano ou num uso num pavimento ruim. Tá? Molas de metal ou elastômeros, que são esses tarugos de borracha que emulam uma mola, só que eles são mais leves, mais modernos, não geram tanto ruído quanto uma mola de metal, certo? E por último, principalmente para os homens, existem selins com essa cavidade. Existem estudos que dizem que essa cavidade ajuda na circulação do sangue, eliminam aquela pressão. Então, algumas pessoas optam por esse tipo de selim com esse rebaixo, tá? Principalmente os homens. Mas não é uma unanimidade, o ideal é que você experimente o selim para ver se isso te dá mais conforto. E o último ponto a considerar na escolha do seu selim. Nem sempre os selins mais largos são os mais confortáveis, tá? O selim muito largo, ele vai causar desconforto, ele vai friccionar a sua perna. Então tenha bom senso, siga esses passos que a gente recomendou, que com certeza você vai achar o selim ideal para você. E aí, gostou da dica de hoje? Se você ficou com alguma dúvida, mande um e-mail para cana@ciclourbano.com.br. Valeu! No próximo bloco, vamos conhecer um pouco sobre o mercado das bikes elétricas. Fica aí, a gente volta já. Vamos conversar com fabricantes de bikes elétricas para entender um pouquinho como é que está funcionando esse mercado. Vamos lá ver? Bom, o mercado de bicicleta elétrica hoje não é mais uma tendência. A gente acredita que esse mercado já é realidade, acredita bastante pelos números que a gente vê no mundo. Se você olhar dentro desse mercado, o que está crescendo hoje? Hoje o que está crescendo é o mercado de bicicleta elétrica bastante, né? Então na Europa você pega um mercado que é bem maduro, a bicicleta urbana elétrica já é uma realidade bastante forte, já é um percentual gigante do mercado urbano das bicicletas elétricas. E um dado bastante interessante, recente, na Europa, nos países onde tem bastante montanha, onde o mountain bike com bicicletas tradicionais é muito forte, a bicicleta elétrica já representa mais de 50%. Então você fala de Alemanha, França, Suíça, já é mais de 50%. Então, a Sense Bike nasceu com um projeto de bicicleta elétrica porque a Sense acredita muito na eficiência
da bicicleta no mundo de hoje, né? Na sociedade de hoje, que é um meio de locomoção sustentável e saudável. Então, começamos alguns anos atrás com um projeto bem legal e hoje estamos ampliando a gama de bicicletas elétricas com mais inovação e qualidade. Bom, a gente vê o mercado da bike elétrica crescendo cada vez mais no Brasil e no mundo. Não sei se o mercado brasileiro está iniciando uma escalada totalmente crescente. Na verdade, o ciclista elétrico é aquela pessoa que quer se deslocar do ponto A para o ponto B, né? É aquele cara que quer ir de casa para o trabalho, de casa para a academia, ou para a faculdade, ou para algum compromisso pessoal. É aquela pessoa que não quer se suar, que não quer pagar estacionamento e que não quer pagar gasolina e às vezes não tem carro. Sim, com certeza. A gente pode já observar que na Europa e nos Estados Unidos, por exemplo, a proporção que está tomando as bicicletas elétricas é muito grande. Por dois motivos. A bicicleta elétrica você consegue conquistar todo mundo. Todo mundo pode andar agora. Então é como democratizar a bicicleta. Por que a gente está entrando só agora? Porque a gente tem bastante conversas de anos com o Shimano. A gente conseguiu fechar uma parceria com eles, onde eles vão fazer esse serviço de pós-venda junto com a gente. Vão investir também no crescimento desse mercado. E a gente conseguiu também chegar numa bicicleta que a gente acredita que seja a melhor tecnologia para dar uma melhor experiência para o consumidor andar numa cidade. Bom, a primeira vez que a pessoa anda numa bike elétrica é assim, uou! É muito legal que o pessoal vem na nossa loja normalmente para alugar bicicleta elétrica. Pessoal que nunca andou, nunca pensou em ter uma bike elétrica. Não só pelo preço, mas também por razões pessoais. E assim que dá uma volta no quarteirão, o pessoal sai assim totalmente com o olho arregalado e caraca, realmente isso aqui pode resolver a minha vida. Isso aqui pode resolver os problemas de mobilidade da minha vida. Vamos bater um papo com o Edu Capivara, do Pedaleria, uma iniciativa educacional muito bem-humorada no mundo da bike. Vamos lá ver? Bom, aquela coisa, né? A gente começa a pedalar quando criança e vai tomando gosto, mas eu fui meio diferente, segundo minha mãe, não queria aprender de jeito nenhum, minha irmã já pedalava e eu não queria saber, só queria brincar de carrinho e outras coisas. Eu tive que levar uma dura, ficar de castigo para pegar na bike e depois nunca mais larguei, né? Também foi uma coisa que evoluiu e a paixão foi tão grande e acabou dominando praticamente a vida toda, né? Começou assim, eu comecei muito cedo no BMX, 2 anos antes dele chegar no Brasil, fazendo da forma que a gente achava, né? Usando uma bicicleta fora de estrada, em pistas de terra, barrancos e tal. Quando o BMX chegou no Brasil, com as pistas, aí a gente entendeu melhor o esporte e também que tipo de bicicleta deveria usar. E a coisa foi evoluindo, progredindo. Mas quando eu tomei contato com o bike trial, que é aquele esporte que você escala obstáculos com a bicicleta e não pode colocar os pés no chão, aí foi paixão imediata, eu larguei imediatamente o BMX, já adaptei minha bike, né? Troquei garfo, melhorei o freio, coloquei guidão mais largo, uma relação mais reduzida para deixar mais parecida com essa primeira bicicleta de trial que eu tinha tomado contato. E eu sempre fui do ramo da publicidade e a bicicleta, enfim, toda essa diversão era de final de semana, tal, era o hobby. E acabou virando, aí eu deixei a publicidade de final de semana, de vez em quando fazia um logotipo para alguém, alguma coisa assim, e o foco era a bicicleta. Comecei a vender shows para o Brasil inteiro, organizar provas, participar dos campeonatos mundiais, convidado pelos organizadores. Então a coisa foi evoluindo assim, cheguei a delegado internacional desse esporte. Tive loja, então eu participei praticamente de todo lado da operação. Eu fui ciclista amador, profissional, fui lojista, organizador e agora responsável pelo conteúdo dentro da pedaleria.
A pedaleria surgiu em meados de 2014 na entrega de um projeto, né, de publicidade que era o rebranding de um restaurante, né, um restaurante conhecido. E a gente fez a entrega lá a última coisa que faltava é o manual da marca, né, e no nosso almoço lá no restaurante remodelado, ficamos rabiscando no guardanapo como seria a nossa volta, né, para a bicicleta, porque eu participei praticamente 20 anos entre competir e organizar provas, né? Então fiquei 20 anos da minha carreira que eu deixei a publicidade de lado praticamente, e quando eu me aposentei das exibições, dos shows, das provas, eu continuei como hobby, como era lá no começo, né? Mas louco para voltar para a bicicleta. E o meu cunhado também sempre participou, ia nas provas, ele já era um dos juízes do bike trial, sempre teve esse envolvimento muito próximo. Mas o primo dele, que também era do ramo da publicidade, aí montamos nossa agência de criação e ficamos tentando encontrar uma forma de voltar para a bicicleta, mas na publicidade. Fala com um, fala com o outro, e tenta de um lado, tenta de outro. Acabamos ficando com essa vontade de criar um canal que ensinasse tudo para todo mundo, tudo de graça, os mistérios do mundo da bicicleta em vídeo. E fizemos isso, lançamos a pedaleria, esperando conseguir 30 mil fãs em um ano no Facebook, conseguimos em um mês, foi um susto, né? E assim por diante, a coisa foi como uma bola de neve, vem crescendo e está enorme hoje em dia. A gente tem o reconhecimento, tem o público muito fiel que adora a gente em qualquer lugar que vai já cria aquela tumulto, né? Todo mundo quer tirar foto, pegar na mão e... maravilhoso, e só risada o dia inteiro, né? Quando a gente começou a colocar os erros de gravação nos vídeos, né, a gente viu que o pessoal estava gostando, e agora quando a gente solta um ou outro aí sem erros, a gente leva a bronca, né, do pessoal. Pô, sem erros não vale, não vou dar like, né? Então ficou meio que marca registrada da pedaleria ter o besterol, os erros, né, de final, e a gente se diverte muito, realmente é risada o dia inteiro. A gente às vezes não consegue gravar de tanta risada, começa a rir, o outro ri, quando um para, o outro começa. Pô, vamos gravar, gente? Para um pouquinho de rir agora, né? Então é nesse clima, né, de amizade, de descontração, e é isso que a gente quer falar. Alguns até falam, né, que entendem a gente, que é pedale e ria, né? Por isso pedaleria. Na verdade não é isso, né? Mas acabou que foi uma boa sacada também de alguns, né? Porque a gente... Realmente, esse lado da família é bem cômico, todo mundo é meio palhaço aí. Juntou a fome com a vontade de comer, só sai besteira, né? Então a gente tá assim. Após o intervalo, vamos conhecer a Patrícia Loureiro, uma super estrela do downhill. Fica aí, a gente já volta. Para quem conhece a Patrícia Loureiro em seu dia a dia, é difícil entender que ela é uma das melhores atletas de downhill do mundo. É por isso que a gente foi entrevistar. Vamos lá ver? Então, eu tinha mais ou menos uns 3 anos, então eu não lembro muito bem, né? Mas meu pai conta que a gente ia pra pistinha de bicicross, que tinha uma pistinha de bicicross do lado da pista de motocross, onde ele treinava. Meu pai era piloto de motocross, então eu tinha uma bicicletinha e eu ficava andando na bicicletinha, tinha mais ou menos uns 3 anos de idade, e eu, né, que nem criança, não queria parar de andar um segundo. E ele cansava, queria ir embora, e eu lá queria andar mais, eu passava o dia inteiro praticamente, o tempo que ele estava treinando, eu estava lá na pistinha de bicicross, e ele fala que eu nunca queria ajuda de ninguém. Eu comecei a competir realmente profissionalmente com 14 anos de idade, então eu era muito nova, né? Eu era praticamente entrando na adolescência, eu já era uma atleta profissional, eu já tinha salário inclusive, e depois fui competir fora do Brasil. E chegou uma fase da vida que eu percebi que eu realmente tinha que ter uma profissão, que eu tinha que estudar, porque a bike no Brasil, ela não é muito valorizada. Até hoje, comparado com outros esportes, igual o surf,
igual futebol, então eu não vou falar, faz de conta que é outra realidade. Mas comparando com realidades de esportes igual o nosso, a bike ainda não é nada valorizado. As empresas ainda são muito amadoras nessa parte, né, de atletas, patrocínios e tudo mais. Então eu percebi que eu tinha que ter o meu trabalho, a minha profissão, para continuar tendo a bike como eu tenho hoje, que hoje a bike ela é também uma profissão para mim, eu faço dela como se fosse uma profissão, mas é muito mais do que uma profissão, né? É uma curtição. A bike é minha vida. Eu realmente não viveria sem a bike. Teve um outro momento da minha vida que eu parei, que foi em 2006, porque quando eu tive essa primeira parada de competir, que foi quando eu tinha 20 anos de idade, depois eu voltei com tudo. E voltei assim muito melhor que antes. Eu fui competir fora do Brasil. E eu tava andando entre as 10 melhores do mundo. Tava andando super bem. Morei nos Estados Unidos, consegui boas colocações lá fora. E tava competindo no circuito mundial, competindo na Europa, nos Estados Unidos, no Canadá, vários lugares, né? E tinha patrocínio. Conseguia me bancar só andando de bike, tive que parar de competir, tive que parar de trabalhar para poder ficar só competindo, porque também eu viajava praticamente toda semana, né, para competir, e cada hora num país praticamente diferente. Foi um momento muito maravilhoso na minha vida, só que de repente isso daí acabou, os patrocinadores acabaram, o Brasil teve uma pequena queda de problemas de crise financeira como sempre, e a primeira coisa que a gente perde são os patrocínios, né? E daí eu desisti de vez. Falei assim, não, agora eu não quero mais competir. Não quero, acabou. Agora eu realmente quero ter a bike só como minha vida, meu estilo de vida, é o que eu gosto de fazer, porque eu gosto da bike realmente por lazer. Eu tô dentro do escritório e eu gosto de sair do escritório e pedalar, final de semana tá no meio da trilha, isso daí que eu gosto, essa é o que eu realmente gosto de fazer da vida. Só que lógico, não me aguento muito, né? Eu gosto de competir, eu sou apaixonada pelas competições, competições é sempre aquele desafio gostoso que você tem que treinar, sou extremamente competitiva, então eu sempre tento me manter a primeira do Brasil, digamos assim. É gostoso ver como o esporte a gente consegue se manter jovem eternamente. Isso aí é maravilhoso. Eu vejo meu pai, que tem 62 anos, ele pedalou também comigo praticamente a vida toda. A gente começou a competir juntos quando eu comecei a competir, de downhill em 94. E até hoje ele pedala praticamente todos os dias. Ele pedala muito mais que eu em quantidade e em quilometragem. E ele é extremamente jovem, e ele tem 62 anos. Não só visualmente, mas de espírito, ele é uma pessoa que sempre é jovem, sempre alegre, né? E essa alegria é que a bike traz pra gente, essa alegria de vida. Então, a bike é legal por causa disso, né? Todo lugar que a gente vai, isso no mundo inteiro, qualquer lugar, e independente da modalidade que você pratica. Pode ser mountain bike, pode ser ciclismo, pode ser BMX, pode ser dirt jump, qualquer modalidade, triatlon, você sempre está fazendo amigos. E eu tenho amigos praticamente do mundo todo por causa das competições que eu fiz, né? Então, como eu participava de circuito mundial, eu conheci muita gente de fora. E a bike é isso, né? Cada lugar que você vai indo, não só competir, mas também passear e pedalar. Quando eu vou treinar na ciclovia, na USP, venho aqui na Serra da Cantareira. Todos os lugares você está sempre fazendo amigo. Isso daí é muito legal na bike. Então, gostaram da Patrícia? Pois é, eu tentei andar com ela. Dá uma olhada.
Bom, pessoal, o Vamos Pedalar fica por aqui. Mas semana que vem tem mais. Dicas de manutenção, reportagens, viagens e tudo sobre o mundo da bike. Fica com a gente e vamos pedalar?